eu sou advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho e também Processo Civil. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações de trabalho nas plataformas digitais. Bom, gostaria de iniciar a aula, primeiramente, fazendo uma pergunta que eu acredito que talvez vocês... Aliás, eu já até imagino a resposta. Vocês já ouviram falar em Amazon, em Log, em Facebook, LinkedIn, iFood, Uber, Cabify, 99, Wikipedia, Google? Eu tenho certeza que sim. Tratam-se de economias compartilhadas, economias sob demandas, influenciadas pela revolução tecnológica. E tudo isso nos leva a que destino? Acredito que no futuro bem próximo estaremos vivendo uma economia de plataforma. E o que isso significa? Significa que as transformações tecnológicas estão modificando as nossas vidas. Sites, redes sociais e outras formas de comunicação estão cada vez mais envolvendo, motivando e modificando os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos. A revolução tecnológica, essa quebra de barreiras que estamos vivendo, ela, dia após dia, está mudando a nossa socialização. É muito fácil perceber. Hoje em dia, celular, iPhone, smartphone, computadores e até relógios, eles são uma extensão da nossa vida. A gente não consegue mais sobreviver é até um termo pesado, mas a gente não consegue mais se socializar sem essas tecnologias. A gente precisa desses meios, desses equipamentos para nos estar conectados o tempo todo, seja comprando, seja contratando ou então só se relacionando. Mas as plataformas digitais estão aí para modificar a nossa vida e alterar por completo a forma como a gente tem nos relacionado com as pessoas. Eu tenho uma definição muito boa aqui, que eu trouxe de André Gonçalves Zipperer. Ele define que as plataformas digitais são um modelo de negociação que permite uma conexão entre os produtores e consumidores. E neste ambiente de plataforma, eles poderão se conectar, interagir e criar algum valor. E o que isso significa? Significa que as plataformas digitais, elas fazem um elo entre o produtor, que é quem produz, que é quem vende produtos, quem vende trabalho, e o requerente, que é o consumidor. Ela faz esse elo entre essas duas partes e ela permite com que eles interajam e criem algum valor. Mas esse valor aqui não é necessariamente um valor econômico. Aqui, através das plataformas digitais, a gente consegue criar valores emocionais, valores sociais, valores de relacionamento, valores intelectuais. Conseguimos fazer pesquisas através da internet, conseguimos valores profissionais. Então, as plataformas digitais, elas possibilitam uma série de valores muito além do econômico. Esses ícones aqui, com certeza, vocês conhecem. Instagram, Facebook, LinkedIn, link de banco. E a gente, somente observando esses links, a gente consegue perceber que a conexão que cada um deles traz para nós são diferentes. Instagram, Facebook, LinkedIn são redes sociais, cada uma com suas particularidades, nos conectam com pessoas, mas elas trazem muito além disso daí. Através do Instagram, a gente consegue nos conectar com as pessoas, mas também conseguimos demonstrar o nosso negócio, demonstrar a nossa imagem, a nossa qualificação, não tanto quanto o LinkedIn, que é uma plataforma totalmente voltada para a parte profissional. Através dos bancos,
nós conseguimos pagar contas, nós interagimos com o nosso banco, nós temos acesso à nossa rede financeira, não precisamos mais nos dirigir até o banco para contratar, para conversar com o nosso gerente. É diferente. A Uber, a gente consegue contratar transporte de onde estivermos. Amazon Mechanical Turk não é uma plataforma muito conhecida, não por nós, usuários comuns, isso é mais empresarial, mas através da Amazon, da M-Turk, a gente consegue contratar trabalhadores que fornecem microtarefas. A gente consegue contratar trabalhos através dessa plataforma. A Google nos traz informação o tempo todo e de graça. Wikipédia também, temos informações gratuitas aí o tempo todo. Temos também o Airbnb. Airbnb é um site, uma plataforma, na verdade, que nos possibilita contratar hospedagens. Então, nós temos uma infinidade de formas, de plataformas que nos conectam o tempo todo, permitindo com que a gente interaja e crie valor. E não só valor econômico, volto a frisar. E eu pergunto, seria um fenômeno disruptivo? Que é exponencial? Não temos dúvidas, porque isso está crescendo, está acontecendo de uma forma muito acelerada. E ele é disruptivo? A gente encontra resquícios deles no passado? A gente consegue ver algum tipo de evolução de algo do passado que desencadeou no que vivemos hoje? Eu acredito que não. Tom Goodwin trouxe uma definição muito coerente a respeito dessa economia de compartilhamento, essa economia sob demanda. E ele define da seguinte forma: o Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia digital mais popular do mundo, não cria um único conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, provedor de hospedagens, maior provedor de hospedagens do mundo, não possui sequer um imóvel. Olha como os valores estão mudando na nossa vida cotidiana, como os valores estão se alterando. A gente não precisa mais ter poder, como eu posso explicar, a gente não precisa mais ter a posse. Aqui é a posse digital. Ele possui, administra, tem a gestão, ele não é exatamente o proprietário, mas ele pertence. Olha como as coisas estão mudando para a gente. Falando de valores, eu vou até fazer um parênteses aqui, já que nós tocamos falando do Airbnb. Não sei se vocês já ouviram falar de um site, de uma plataforma que se chama Couchsurfing. O Airbnb é um provedor de hospedagens, então ele possibilita que as pessoas contratem hospedagens através da internet de forma onerosa. Então, se você precisa contratar uma casa, um apartamento, até um hotel mais barato, você consegue através do Airbnb. O Couchsurfing é um site muito semelhante, uma plataforma muito semelhante ao Airbnb, e ele possibilita que as hospedagens sejam feitas de uma forma gratuita. As pessoas se cadastram nessa plataforma e através dessa plataforma existe uma hospedagem sem qualquer oneração, sem qualquer valor financeiro. O valor que eles buscam é a troca de experiências. Então, o que importa para os usuários do Couchsurfing não é necessariamente a hospedagem, é a troca de experiência que eles conseguem hospedando pessoas de diferentes países, de diferentes localidades, de diferentes culturas, e essa troca para eles traz o valor que eles buscam. É muito interessante. Eu vou explicar para vocês, já que a gente está falando de plataforma, como é que funciona esse elo entre as plataformas. Nós entendemos que essa plataforma, ela é triangular. Ela faz uma relação triangular entre o requerente, que é o usuário, e entre o trabalhador. Então vamos lá.
eu tenho aqui o trabalhador, vou fazer esse desenho aqui, e eu tenho aqui, vou fazer uma estrelinha, o requerente. O trabalhador, ele busca um trabalho, ele tenta vender algo através da plataforma digital, ele busca um relacionamento, ele busca uma forma de ter um retorno daquilo que ele produz. E o requerente, ele também busca, às vezes, está buscando que alguém resolva algum problema para ele, está buscando algum produto que ele precise, mas eles estão em localidades diferentes, precisaria de um encontro físico para com que isso aconteça. Eis que surge a plataforma. E a plataforma faz este elo entre requerente e trabalhador, permitindo que eles se conectem, se interajam e criam valor. Criando esse valor, eles conseguem produzir e cada um satisfazer a sua vontade. As plataformas digitais ainda estão num processo evolutivo, nada homogêneo. A nossa legislação ainda está buscando adequações porque é um processo tão novo, tão inovador, que ainda é necessário entender o que acontece nas plataformas digitais para criar normas, estabelecendo alguns limites, trazendo alguma definição para tudo isso que está acontecendo. É por isso que ainda estamos vivendo um processo de instabilidade, uma insegurança jurídica que a gente precisa, primeiramente, entender o processo, na minha humilde opinião, entender o processo para, em seguida, a gente conseguir definir e buscar alguma proteção, o respaldo legal para com que as partes consigam se adequar e não haja prejuízo para ninguém. Através da internet, pessoas e coisas se relacionam por meio das plataformas. Criam-se valores com menos investimentos. As plataformas, elas reorganizam as atividades, elas fragmentam tarefas e mais. Elas reduzem as barreiras entre o trabalho e o ambiente doméstico, entre o trabalho e o ambiente corporativo. As plataformas, elas reduzem as barreiras geográficas, permitindo a aproximação das pessoas. É óbvio que está havendo uma mudança de paradigma nas relações de trabalho. São novas e flexíveis formas de relações de trabalho. E como nós estamos falando em trabalho, eu não poderia deixar de entrar, aliás, eu não poderia não, eu tenho que falar sobre os trabalhos, os trabalhadores, a forma de trabalho que acontece dentro das plataformas digitais. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do crowdsourcing. Só que antes da gente entrar no crowdsourcing, eu preciso definir o precursor do crowdsourcing, que foi o outsourcing. Então eu trouxe mais ou menos aqui uma definição que diz o seguinte: é um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros, os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que se atua. E mais um pouquinho. É a contratação de agentes externos para desenvolver determinada área, uma atividade específica. Geralmente são utilizados para uma atividade meio e não uma atividade fim. O que significa isso? O outsourcing, como o próprio nome diz, é uma terceirização. Então, as empresas, elas, diante da demanda, elas buscavam, através de uma terceirização de ideias novas, a resolução de alguns problemas, em parceria e, geralmente, não se tratava de trabalhos de atividade fim, sempre de atividade meio. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais figurada, um exemplo que fica mais fácil de entender. Eu tenho uma empresa e o meu cliente, ele me solicita um determinado projeto
que vai demandar o engajamento de toda a minha equipe. Porém, parte deste projeto, eu precisaria contratar uma equipe adicional, porque a minha equipe ela não teria condições de desenvolver esse projeto. Às vezes não é nem técnica, às vezes é quantidade de pessoal mesmo. E para que eu não tenha que contratar uma nova equipe, contratar de repente um profissional de alto gabarito para desenvolver essa atividade, eu contrato um outsourcing. Então, o outsourcing ele vai desenvolver essa atividade que eu preciso de uma forma mais barata. Eu vou ter uma redução de custo. Então, ele vai desenvolver a atividade, vai devolver essa atividade desenvolvida ou parte desse projeto ou parte da produção, devolve para a minha empresa para eu poder implementar e finalizar o projeto para entregar para o cliente. Então, qual que era a vantagem do outsourcing? Ele traz economia, ele traz, a partir do momento que ele me traz, aliás, ele primeiramente, eu tenho uma redução de custos. A partir do momento que ele me dá essa redução de custos, eu economizo. Então, gera uma economia para a minha empresa. E, por final, cria visibilidade, porque a partir do momento que eu consigo reduzir os meus custos, eu melhoro o meu valor e a minha visibilidade no mercado também, consequentemente, vai melhorar. Acontece que passaram a ter pontos negativos. Por quê? Porque essa empresa de outsourcing, ao desenvolver parte do projeto que teria que ser finalizado dentro da minha empresa, ela desenvolvia de uma forma sem conhecer as diretrizes da minha empresa, sem conhecer a forma como os meus trabalhadores, a minha equipe se engaja. Além dessa falta de entrosamento entre o outsourcing e a empresa, também havia falta de engajamento dos trabalhadores, da minha equipe, em desenvolver aquele projeto. Então, quando ele deveria ser implementado, quando ele chegava para ser implementado na minha empresa, os meus trabalhadores, a minha equipe, também tinha essa dificuldade. E diante dessas dificuldades, foi que as empresas começaram a buscar novas formas, um resgate, ajuda na internet, através dos trabalhadores de plataforma, através dos trabalhadores de multidão, que traziam as respostas que eles precisavam. É aquela história, uma cabeça pensa mais, aliás, várias cabeças pensam mais que uma. Então, foi então que em 2006, Jeff Howe fundiu as palavras crowd, multidão, com outsourcing, terceirização, e criou o crowdsourcing, que é o trabalho de multidão, a nuvem de trabalhadores, pool de trabalhadores, que é um conceito de integração social baseado na integração coletiva de soluções com benefícios para todos. Então, esse foi o conceito de crowdsourcing. Na verdade, o conceito de crowdsourcing trazido por Jeff Howe foi esse daqui. Terceirizar um trabalho tradicionalmente realizado por um empregado para um grupo de pessoas indefinido, geralmente grande, as crowds, multidões, sob forma de uma chamada aberta. Então, funcionava da seguinte maneira. O trabalhador inserido na multidão, na plataforma, na nuvem de trabalhadores, estava lá aguardando uma chamada aberta do requerente. Então, o requerente apresenta um pedido e dentro desse pedido, das especificações desse pedido, os trabalhadores interessados, eles se habilitam nessa tarefa, nesse trabalho, nesse desafio e desenvolvem, entregando o trabalho para o requerente. Vários trabalhadores podem se engajar nessa tarefa e aí cabe e desenvolver várias respostas para a mesma pergunta. Esse é o objetivo. E diante das respostas, diante da conclusão dos desafios que são propostos na multidão de trabalhadores, o requerente ele escolhe a que melhor se adequa à sua demanda, à sua necessidade, e aí então o trabalhador escolhido recebe o prêmio, recebe a remuneração
do trabalho realizado. Então, a vantagem do crowdsourcing são ideias novas que se busca fora da empresa. Como eu disse, várias cabeças pensam mais que uma. Então, as crowds possibilitam isso daí, o worker possibilita isso daí. Existe pontualidade na entrega do serviço, do trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que se realiza uma chamada aberta, o requerente ele já informa o valor que ele vai pagar e para quando ele quer que essa tarefa seja realizada. Existe uma redução de custos, isso daí é uma das maiores vantagens, e possibilita uma integração 24 horas por dia com os workers. Por quê? Porque essas plataformas digitais, elas agregam trabalhadores do mundo inteiro. Inclusive, nessas plataformas que têm âmbito mundial, que são as plataformas de crowdsourcing online, que nós vamos falar nas próximas aulas, a língua oficial, o idioma oficial é o inglês. Por quê? Porque temos trabalhadores do mundo inteiro trabalhando nesta plataforma. E então, esse é o idioma que se fala dentro dessas plataformas. Mas a definição para mim, que é a mais completa, é trazida por André Gonçalves Zipperer. E ele fala o seguinte, que o crowdsourcing é a terceirização de uma atividade a um trabalhador, pessoa física, inserido em um grupo de pessoas indefinidos, conectados a uma plataforma virtual, sob forma de uma chamada aberta, em uma relação triangular, de forma online, por esta plataforma que visa o contato direto entre trabalhador e requerente, sendo esta relação de natureza onerosa e descontínua, realizada em contato pessoal ou de forma virtual. Essa definição ela é completíssima. Por quê? Porque está falando que é uma terceirização, uma pessoa física, ela está inserida num grupo indefinido de pessoas, que é através da plataforma, que faz aquela relação triangular requerente, trabalhador e plataforma, que faz essa conexão na qual eles vão interagir, na qual eles vão criar valor, através de uma chamada aberta. Então, ele faz uma chamada aberta, se habilita para o trabalho quem tiver interesse, quem tiver disposição, quem tiver técnica. E é uma relação descontínua, porque finda a tarefa, just in time, finda a tarefa, acabou a relação entre as partes. E ela pode ser de forma física, crowdsourcing offline, ou de forma online, crowdsourcing online. E essa definição, essa diferença entre crowdsourcing online e crowdsourcing offline, nós iremos aprender nas próximas aulas.